Bom dia a todos. Então, nós vamos dar início à reunião do Complexo Hospitalar do Trabalhador. E nós vamos abordar hoje um tema sequencial à aula de traumatismo crânioencefálico da semana passada. Nós vamos discutir a hipertensão intracraniana. Quem vai apresentar nossa reunião de hoje é o Dr. Renan Taborda, que é R2, especializando de medicina intensiva. Por favor, Renan. Pessoal, bom dia. Como a doutora Mirella, eu sou especializando no segundo ano, meu nome é Renan. Vou falar sobre hipertensão intracraniana, dando seguimento à aula dada pelo Dr. Alfredo na semana passada, tá? Então, o tema de hoje é hipertensão intracraniana, tá? A gente sabe que pressão média, parte cerebral, né, é até 15. Em questões de patologias, a gente sabe que a gente tem que, por definição, uma pressão intracraniana de igual ou maior que 20, tá? Por um período de 10 a 5 minutos, né? Como foi falado na aula anterior, a gente sabe que a calota craniana é um compartimento fechado, né? Composto por a massa encefálica, né? A parte vascular e o líquido, né? Esse conteúdo geralmente contabiliza mais ou menos 1.700 ml, sendo que 80% desse conteúdo é formado pela massa encefálica, 10% pela parte vascular e 10% pelo líquido, tá? Então, qualquer motivo que leve a uma alteração, seja da parte da massa encefálica, seja da parte líquida, ou seja da parte vascular, né, pode alterar um pouco essa pressão intracraniana, tá? A gente sabe também que a hipertensão intracraniana isolada é um preditor independente de mortalidade, tá? E uma PIC maior que 40, a gente sabe que é muito elevado e está relacionada a um paciente que não tem como reverter esse quadro, tá? Então, aqui uma abordagem geral, a parte venosa, a parte vascular, a parte líquor e a parte da massa encefálica, tá bom? Então, as causas, como que isso acontece? O que leva isso a acontecer? Podem ser algumas lesões com efeito de massa, né? Tumores, abscessos, a parte que diz respeito ao tecido cerebral em si, tá? Algumas condições que podem levar como um aumento do líquido cefalorraquidiano, tá? Uma obstrução das granulações aracnoideias como consequência de uma meningite, por exemplo, fazendo uma hidrocefalia, tá? É um exemplo, né, do aumento desse líquor nos compartimentos ventriculares, né? O aumento do volume de sangue, tá? Seja por um AVC hemorrágico, fazendo como consequência um edema vasogênico, né? Ou um aumento do volume cerebral em si, né? Como, por exemplo, um AVC isquêmico, né? Tendo como consequência um edema citotóxico, né? Aumentando esse volume intracerebral, tá? Então, essencialmente, esses contextos aqui, o aumento da massa, o aumento do líquor, o aumento da parte vascular, seja lá isquêmico ou hemorrágico, enfim, esse contexto, tá? Aqui, então, digamos que a gente pegue um paciente com uma lesão de tomografia sugestiva, né, com aumento de pico, né? A gente tem uma paciente na UTI agora, né, que teve um AVC isquêmico de cerebelo e ela tinha uma imagem compatível com uma área isquêmica, né, bem grande, tá? Então, pela imagem compatível, pela clínica compatível, pela região, né, então a gente sabe que o quadro desse tipo de paciente, eles são sugestivos de uma lesão que pode evoluir com aumento de pressão intracraniana, né? Aqui, né? Alteração dos sulcos, né? O apagamento, né, das cisternas, né? Então, tudo isso, o desvio da linha média, enfim, isso pode corroborar com a gente pensar que esse paciente pode evoluir com sintomas de hipertensão intracraniana, tá? E aqui a gente sabe que, né, a partir de um momento, né, a relação entre o volume e a pressão, ele é linear. A partir de um tal ponto, né, essa relação se torna exponencial, tá? Então, com o aumento progressivo
do volume, essa pressão também vai aumentar, tá? Então, a adaptação da parte cerebral, ela vai conseguir suportar até um tal momento, né? Talvez o líquor ele se reajuste em outros locais cerebrais, talvez a parte vascular faça vasoconstrição, a massa cefálica é mais difícil de a gente conseguir alterar, mas chega num ponto que isso já não é mais inviável, né? Então, o paciente começa a evoluir com sinais clínicos, radiológicos, de hipertensão intracraniana, tá? Só essa imagem para exemplificar isso que eu falei para vocês, tá? Então, assim, o paciente com clínica, com imagem compatível, né, com alguma condição que levou ele a ter uma hipertensão intracraniana, tem que ser monitorizado. Eletroximetria, capnografia, que é importante, uma linha arterial, uma PVC, muitas vezes, uma PIC quando tiver indicação, temperatura, saturação central, né, um catéter de artéria pulmonar em algumas condições, quando quiser avaliar a volemia do paciente, eletrocardíaco, enfim, em condições especiais, eletroencefalograma para diagnosticar um estado de mal epilético, não epilético, né? O Doppler. Então, isso aqui agrega algumas coisas alguns itens para a gente conseguir monitorizar o paciente da melhor forma possível, né? E a parte clínica, né? A avaliação beira-leito, né? Um exame de fundo de olho, né? Um papiledema, um sinal de hipertensão intracraniana, tá? E também o ultrassom, né, à beira-leito, um ultrassom da bainha do nervo óptico, né, geralmente acima de 5, 6 milímetros, ele pode corresponder a um sinal indireto de hipertensão intracraniana, tá? Então, como a gente utiliza muito o ultrassom atualmente para outras condições, avaliar a volemia, avaliar parte cardíaca, enfim, também entra como uma ajuda para auxiliar no diagnóstico de hipertensão intracraniana, um sinal que auxilia, tá? Então, a monitorização da PIC, né, ela entra como indicação se o paciente tem um Glasgow abaixo de 8, né? Uma tomografia, né, com um efeito de massa intracraniano, né, como aquela imagem que a gente viu anteriormente, o pagamento de suco, a cisterna já ocupada, né? Isso vai depender do prognóstico, vai depender de cuidados mais agressivos para esse paciente, tá? Então, assim, quando a gente conseguir monitorizar esse paciente, ele vai ter algumas linhas de curva para a gente conseguir monitorizar isso, né? Não são todos os monitores que conseguem observar bem as curvas, né? A abertura sistólica, né? A parte da entrada do fluxo no tecido cerebral e a nó dicrótico e a fechamento na diástole, né? Então, essa aqui é uma curva normal, né? Quando a pressão no tecido cerebral ela é maior que a pressão de abertura da sístole, então quer dizer que o paciente pode estar evoluindo com um sinal de hipertensão intracraniana, ou seja, a pressão que ele tá realizando para entrar naquele sistema fechado é maior do que a abertura da sístole, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que observar também, que é as curvas da PIC, tá? Também, os tipos de monitor, tá? Tem alguns tipos que a gente pode observar dependendo de cada condição. Eu acredito que aqui não passa todos os tipos de monitorização, não sei dizer, tá? Mas estrutural, intraparenquimatoso, intraventricular, enfim, dependendo da condição que o serviço ofereceu, que for mais indicada para cada paciente, tá? Tem formas diferentes. E assim, os cuidados do paciente neurocrítico são importantes, né? A lesão primária, digamos que a gente já tem, né? A gente tem que cuidar agora nas lesões secundárias que ocorrem depois desse insulto, né? Então, esse artigo aqui, de revisão da quinta-feira qualquer, ele faz uma mnemônica, né? Dos cuidados que a gente tem que ter. E esses cuidados, eles são importantes, né? A equipe da enfermagem aqui do hospital, ela já está mais acostumada com o paciente neurocrítico, então ela sabe comunicar quando o paciente não se encaixa naquilo que a gente quer, tá? Então, cuidados com glicemia, né? Da nossa parte, cuidar a questão da hemoglobina para a oferta de oxigênio, né? A gente sabe que isso é importante também, né? O oxigênio, ofertar o oxigênio adequado ao paciente para ele manter uma saturação de 92 não 94, né? O sódio do
paciente também, que é importante na osmolaridade, tá? A temperatura, a redução do consumo de oxigênio, consumo energético também desse paciente, tá? Conforto, falando em pseudoanalgesia, a pseudoanalgesia bem otimizada, né? Um paciente, por exemplo, com neuroproteção que não pode ter interação com o ventilador, é importante também, né? O controle pressório, que a gente vai falar depois, né? Aqui a gente tem um monitor de pique, mas em alguns lugares, quando não tem esse serviço, né? Manter a pressão acima de 80, né? Para conseguir ter uma pressão de perfusão cerebral. Então, a gente tentar evitar as lesões secundárias, né? De hipofluxo cerebral e fazer com que o paciente tenha um dano cerebral que não vai conseguir reverter, né? Nessas situações de isquemia e sangramento, o tecido cerebral fica muito mais sensível do que ele já é. Então, qualquer desses fatores que a gente deixar de cuidar, o paciente sofre depois, né? Vai ter muita consequência com isso, tá? E o PCL2 também, que vai participar, né, da vasoconstricção e vasodilatação das partes vasculares cerebrais, vai ser importante a gente conseguir manter o fluxo desse cérebro também, tá? Então, as orientações: cabeceira elevada, 30 graus, né, pressão PM acima de 80, uma pressão de perfusão cerebral acima de 60, lembrando que a pressão de perfusão cerebral é a PM menos a PIC, tá? Uma saturação alvo, né, para manter uma perfusão no T2,94, o PCO2 mantendo uma nanocaponia, otimizar a polemia, muitas vezes entra aí entre o cateter intraocular para otimizar essa parte polêmica, o sódio, via de regra, manter o paciente com uma natremia mais normal, controle glicêmico, temperatura, analgesia, sedação e catapunção quando for indicado, tá? Enfim, aqui dá uma resumida no tema inteiro da aula. Então, a PIC maior que 20, tá? A pressão de perfusão cerebral maior que 60, cabeceira elevada, analgesia, sedação, normotemia, neurocapnia. Todos os parâmetros otimizados, né? Então, para a gente conseguir dizer que o paciente está com uma pressão maior que 20, ele tem que ter todos esses fatores otimizados, né? E se mantiver, a gente pode otimizar um pouco mais a analgesia e fazer a drenagem do líquido. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, nossos pacientes muitas vezes vêm com DVE, para a gente conseguir controlar essa pressão. Quando a DVE estiver muito alta, a gente abre a DVE, né, sai o líquido e o paciente consegue controlar essa pressão, tá? E aí, o manitol, tá? Que é um diurético que vai diminuir um pouco a osmolaridade e vai, digamos, tirar o conteúdo líquido do corpo, fazendo com que reduza a pressão intracerebral, tá? Se o paciente, por acaso, mantiver essa pressão aumentada, né, repetir a tomografia, se não pode ter herniado, ter uma lesão mais grave, né, e tentar as medidas de segunda linha, tá? Eu estava falando disso, eu falei, tá? A identalização, então, como eu tinha falado, de tratar com as condições, tá? Se o paciente tiver entre Glasgow 13 e 15, e se o paciente tiver alguma crise visualizada, tem indicação do paciente fazer. Isso aqui é um pouco, não é muito consenso, né, sobre a identificação dos pacientes, né. Por exemplo, não tem convulsão, tá? Tem paciente abaixo de Glasgow 9, mas pela gravidade da lesão, a equipe de neurocirurgia, elas recomendam deixar o paciente com dental não de ataque, mas de horário, né? A gente teve uma aula esse ano com a doutora Viviane, lá da Beneficência Portuguesa, e ela me indicou também que todos os pacientes lá, eles deixam 5 a 7 dias de dental para a prevenção desses pacientes mais graves, né? Bom, então, abordagem de primeira linha, uma pseudoanalgesia bem otimizada, né, para o paciente ficar no caso menos 5, se ele tiver indicação de ficar em neuroproteção, e se necessário usar o blocador neuromuscular. Né? Lembrando que o blocador também tem seus benefícios, mas tem também os seus contras, né? Polineuropatia do dente crítico, a gente vê muito agora no pós-Covid, mais risco de infecção, né? O paciente ficar mais entregue na ventilação, digamos, tá? A drenagem licórica quando tiver indicação, tá? A gente falou isso. O manitol, tá? O manitol e a salinpertona, a gente não tem também,
encontrei um que é melhor para cada caso, tá? Então, fica aqui como primeira linha o manitol, tá? E a sedação, né? Otimizar a analgesia, evitando o consumo cerebral de oxigênio, tá? Reduzindo a sincronia com o ventilador, né? Isso também se aplica com um paciente com um choque séptico, digamos, né? Então, quando a gente tem o paciente que é bem entregue, consuma menos oxigênio, a gente faz essa sedação mais intensa para deixar ele mais entregue e reduza menos energia, né? Então, aqui as opções que tem, né? Como eu falei antes, tem as complicações do bloqueador neuromuscular também, tá? Drenagem licórica, vai reduzir o conteúdo da caixa craniana, tá? Uma forma mais fácil, né? Que a gente tem de reduzir a pique na beira do leito, tá? Mas tem uma capacidade limitada, né? Dependendo do local que ela tiver, tá? Então, existe a presença dos catéteres que a gente falou anteriormente, tá? O manitol, né? Aumento do volume intravascular, redução da viscosidade sanguínea e redução do volume cerebral, tá? Então, aqui, né, a gente tem as abordagens de segunda linha, né, a hiperventilação otimizada, idealmente, se tiver um catéter em bulbo jugular que consiga medir esse CO2, que é uma parte mais central. A doutora Mirella pode falar um pouco mais com propriedade disso depois, mas manter a princípio entre 25 e 35 quando você fizer uma hiperventilação, né? Se você hiperventilar muito o seu paciente, você vai fazer uma vasoconstricção muito intensa e aí, claro, você vai perder também, tá? Então, aqui fala um pouquinho, né, da normocapnia e da hipocapnia, né, da pressão intracraniana, tá? Os dois gráficos, eles vão exemplificar isso que eu falei, tá? Como a barra de tubo, se o paciente ficar refratário, terapia hipertensiva, muitas vezes, né, para a gente conseguir manter aquilo que a gente falou no início da aula, né, sobre manter uma perfusão cerebral, uma PM acima de 80, e por consequência uma pressão de perfusão acima de 60, tá? Solução salina hipertônica, em alguns casos crinectomia compressiva e, né, drenagem licórica via lombar, tá? Então, em resumo, né, a melhor terapia para a hipertensão intracraniana é a resolução do quadro que levou o paciente a ter um aumento dessa pressão, tá? Independente da causa, o tratamento tem que ser realizado o mais rápido possível, porque o tecido cerebral morre rápido, então a gente tem que ser rápido nisso também. E reanimar o paciente, reduzir esse volume quando necessário e reavaliar controladamente, né, o cheque. Intervenção deve ser avaliada, deve ser decidida verificando o paciente em si, individualizando. A gente tem os guidelines, mas nada substitui a avaliação do paciente na beira do leito, né? Enfim, tem protocolos onde a gente tem que também ver o que a gente está verificando no paciente em si, tá? Então, os pontos principais da aula, né? É uma condição com uma mortalidade muito elevada, pode ter bom prognóstico se for bem manejado, e neurocirurgiões intensivistas trabalhando juntos e aptos para tratar essa condição, para mudar o prognóstico da mortalidade. Obrigada, Renan. O que eu queria reforçar com vocês é o entendimento da fisiopatologia. Porque tratar a hipertensão intracraniana é uma receita de bolo, de fato. Você não tem muitas opções terapêuticas, vamos dizer assim. Muitas vezes o tratamento da hipertensão intracraniana pelo pico, ele é um momento transitório. Se há uma indicação cirúrgica, é tirá-lo da hipertensão intracraniana para que ele possa sofrer uma abordagem cirúrgica. Outras vezes, não há indicação cirúrgica. E o motivo da hipertensão intracraniana uma cerebral, por exemplo, ou é uma exame isquêmica que não tem indicação de descompressão. E aí sim, as medidas para o controle da hipertensão intracraniana serão apenas clínicas. E aí existe a necessidade de que vocês conheçam as medidas chamadas de primeira linha e as medidas de segunda linha. O importante aqui, o conceito é que qualquer situação clínica que aumente o volume dentro da caixa intracraniana pode aumentar a pressão intracraniana.
seja uma massa, seja edema, seja um sangramento, múltiplas contusões, ou mesmo hemorragia subaracnoide, hematoma parenquimatoso, secundário a AVC isquêmico, ou TCE, ou AVC hemorrágico, ou tumor, a gente pode cursar com hipertensão intracraniana. De maneira geral, o tratamento clínico para abordagem da hipertensão ela não difere, né, de acordo com a etiologia, a não ser a indicação cirúrgica ou não, que algumas situações você tem, outras você não tem. Então, lembrem que o crânio é um compartimento rígido, por isso ele não permite a presença de uma quarta estrutura lá dentro. Porque no crânio a gente tem o encéfalo, 80%, sangue 10 a 12%, e o líquor, 8 a 10%. Para caber algum volume extra lá dentro, seja um espaço isquêmico com edema, ou aumento de edema cerebral por aumento de edema vasogênico, ou um hematoma parenquimatoso, ou um tumor, uma dessas três estruturas elas teriam que diminuir o seu espaço. E isso não acontece, né? Por que um paciente idoso, por exemplo, ele faz menos hipertensão intracraniana, ou então, menos hipertensão intracraniana não diria, mas ele tem mais complacência para ter uma quarta estrutura lá dentro? Ele tem atrofia cerebral, então o encéfalo dele diminui de volume e faz com que ele tenha mais espaço para suportar uma massa, enfim, ou edema. Tá? Então, esses três compartimentos, eles vivem em estado de equilíbrio. Então, olhando ali, a gente já pode imaginar que uma das estratégias para você aumentar o espaço um quarto componente é você mobilizar líquor. Você não consegue mobilizar cérebro, nem consegue mobilizar sangue, sem que você crie um segundo problema. Eu digo mobilizar o sangue porque se eu faço vasoconstrição cerebral, eu diminuo o volume sanguíneo dentro do cérebro, mas isso pode ser às custas de uma isquemia posterior. Então, não é inteligente você fazer vasoconstrição para diminuir o espaço do sangue, mas o espaço do líquor, sim. Se você tem uma derivação ventricular externa, por exemplo, que você drene líquor, ele provisoriamente, enquanto você melhora a condição do cérebro, mesmo que seja reabsorção de hematoma espontaneamente, você periodicamente pode diminuir o volume de um dos três, o volume desse terceiro componente através da drenagem de líquido. Então, essa é a questão que vocês têm que ter sempre em mente, né? Então, basicamente é o que está aqui nessa figurinha, né? Então, você tem lá em cima um estado normal, com seus componentes, enfim, nas suas proporções, e você tem um período onde você pode ter um estado compensado, com a hipertensão intracraniana normal, quando há uma acomodação, uma retirada de líquor até espontânea do cérebro para outros locais, né? E depois uma situação descompensada, onde o tamanho do quarto componente é tão grande que ele já não consegue mais fazer, ele descompensa as suas proporções ali dentro. Então, onde efetivamente você vai ter o quadro de hipertensão intracraniana. Então, o outro conceito que você tem que ter é o conceito de complacência intracraniana, que é a capacidade do crânio de tolerar aumentos de volume sem um aumento correspondente de pressão intracraniana. Isso acontece muito nos idosos, como eu já falei, com atrofia, ou eventualmente nos bebês que têm fontanela aberta, né? Eles têm mais tolerância para aumentar o volume intracraniano. O outro conceito que vocês têm que ter em mente sempre é saber a formulazinha da pressão de perfusão cerebral. O alvo é sempre manter uma PPC maior que 60. Tá? E a PPC é a PAM menos a PI. Então, veja, aproveita aqui o gancho para dizer que o doente com TCE grave ou neurolítico grave, com hipertensão intracraniana, ele tem que ter uma PAM medida. Ele não pode ser uma PAM invasiva. Não pode ser uma PAM por outro método. Né? A gente vai discutir um pouquinho mais para frente e reforçar as questões de indicação de monitorização de hipertensão intracraniana, mas PAM é fundamental, principalmente quando você tem pique, é mandatório.
E aí você vai sempre fazer a tua continha. PAM menos PIC maior do que 60. Está ou não está? Quando você olha para a tua formulazinha, ela é o teu alvo de tratamento. Vou dar um exemplo. Você tem um doente com uma PAM de 50, tá? E uma pressão intracraniana de 30. Bom, se ele está hipotenso, qual é a resposta fisiológica cerebral? É fazer vasodilatação para melhorar a perfusão. Se ele faz vasodilatação, e já tem um componente lá dentro, um quarto componente, quando ele aumenta o sangue, o que eu faço? Aumenta a PIC. Então, a estratégia, se esse doente tiver autorregulação cerebral, é você diminuir a PIC ou é você aumentar a PAM? Qual é o problema primário dele? Na hipotensão? Então, a estratégia é você aumentar a PAM. Tá? Nem sempre dá certo se ele não tiver autorregulação, tá, gente? Se ele perder a autorregulação, a hora que você aumentar a PAM, sem diminuir a pressão intracraniana, pode ser que ele aumente mais ainda a PIC. E quando perde a regulação, a PAM é diretamente proporcional à PIC. Mas se ele tiver alguma autorregulação, a hora que você aumentar a PAM, ele vai diminuir a vasodilatação e ele vai melhorar a pressão intracraniana. Tá? Então, tem que haver um conhecimento fisiopatológico para você escolher qual é a melhor terapêutica. Né? Mas isso vocês têm que ter sempre em mente, o cálculozinho da PPC, que é o teu alvo de tratamento, mantê-la acima de 60. Tá? Bom, a outra coisa importante que vocês têm que conhecer da fisiologia é que o fluxo sanguíneo cerebral, ele mantém a atividade funcional da célula no limite inferior de 35%. Então, consegue-se ter, ainda que você tenha alteração de consciência, alguma outra alteração clínica, mas a célula cerebral, ela consegue manter sua atividade até um fluxo sanguíneo cerebral que diminui até 35%. Depois disso, você já começa a ter lesão cerebral, lesão celular. E aí, então, você tem, abaixo de 35 até 20, você tem preservação da integridade estrutural, mas abaixo de 20%, você já não tem mais, você tem lesão estrutural mesmo, celular. Né? Bom, dito isso, o alvo de vocês já sabem, que é uma PPC acima de 60, né? Todo doente com trauma, com hipertensão intracraniana, com trauma, então, nosso foco aqui é o TCE, eu já disse na aula passada, já fiz o comentário, o foco inicial não é o trauma de crânio, gente, é o ABCDE. Não é a hipertensão intracraniana possível, é restaurar o ABCDE. A avaliação da hipertensão intracraniana e do TCE, ela é na avaliação secundária. Isso também é bem importante. Tá? A gente já viu que é importante medir o Glasgow, e, de maneira geral, os doentes que têm hipertensão intracraniana são aqueles que têm Glasgow menor do que 9, né? A gente não costuma encontrar isso nos TCEs leves, nem nos TCEs moderados, né? O ABCD, a gente já viu na aula passada, eu não vou entrar aqui de novo nessa discussão inicial. E, estando já na avaliação secundária, qual é o exame fundamental, além do exame clínico? Glasgow, né? Eu digo, o exame clínico é Glasgow, pupila e sinal de localização. O exame complementar é a tomografia de crânio. Ponto final. Sem a tomografia de crânio, num lugar onde você tem só assistência primária, você não vai conseguir tomar as medidas adequadas para o tratamento de doente com TCE grave com hipertensão intracraniana. Tá? Isso aí é fato. Né? Então, a tomografia. Então, aqui a gente está vendo, vou mostrar alguns exemplos. Né? Aqui vocês estão vendo uma lesão que é biconvexa, que é um hematoma de tipo epidural. Biconvexo epidural. Tá? Então, aqui, ó, já aproveito para mostrar para vocês sinais na tomografia já de hipertensão intracraniana. Veja, esse doente, ele tem uma pupila que ainda não está isocórico, ele tem um sinal de localização no exame físico, por exemplo, mas a gente não sabe se ele tem hipertensão intracraniana ou não tem. A tomografia, ela também te ajuda a fazer esse diagnóstico de diminuição da complacência cerebral ou não. Então, olha só, né? A gente pode ver se tem apagamento de sulcos, por exemplo.
é um sinal de complacência, diminuição de complacência leve, se é só apagamento de sulco. A gente pode ver se tem compressão, desvio de cisterna. A gente pode ver se tem desvio da linha média. Tá? Então, aqui vocês já estão vendo, né? Olha só. Olha a cisterna. Bem diminuída. Né? Aqui vocês estão vendo que tem desvio. Olha só de onde está o outro lado. Onde está a cisterna, que teoricamente ventrículos é dividido, né? Para cada lado, os laterais e tal. Todos aqui, na verdade, estão do lado esquerdo. Pagamento de sulcos, que a gente está vendo grande, e com desvio da linha média. Então, aqui a gente tem um sinal de alteração de complacência grave, que a gente tem desvio da linha média, e a gente tem apagamento de cisternas da base, né? São os dois sinais. Né? Então, a tomografia te ajuda também para isso. Né? Aqui vocês estão vendo um outro tipo de lesão. Olha só. Ventrículo inteiro colabado, empurrado para o outro lado. Tá? Desvio da linha média bem importante, então, alteração de complacência severa aqui. E aqui a gente tem um hematoma de que tipo? Subdural. Vejam que é bem diferente do biconvexo do hematoma epidural. Né? Aqui vocês estão vendo, ó, aqui, ó, tem desvio da linha média? Aparentemente não. Olha, os ventrículos parece que isso aqui está um pouquinho comprimido, mas não é grandes coisas. Mas aqui vocês estão vendo várias hipodensidades entre os sulcos, é um angiospermatoide traumático. Né? Tá? Mas não parece ter alteração de complacência grave. Tem um apagamento de sulcos, tem aí talvez uma alteração de complacência leve. Tá? Aqui vocês estão vendo um outro tipo de hematoma, né, da hematoma intraparenquimatoso. Ó, outro, aqui também. Diferente, esse aqui, ó, tem um pouquinho de atrofia cerebral, estão vendo aqui? Parece que tem um pouquinho de atrofia cerebral. Não tem desvio da linha média. Agora esse aqui, ó, já tem desvio da linha média. Estão vendo aqui, ó. Pagamento, colabamento de ventrículos. Então, alteração de complacência severa. Então, a tomo também te dá essa ideia. Tá? Porque um doente que tem uma alteração de complacência que é leve, mas que tem uma lesão que pode expandir, você tem que ficar de olho nele. Ele pode piorar clinicamente, principalmente se você não tem monitorização de pressão intracraniana. Então, a tomo também te ajuda. Né? Outra coisa que, se você tem doente com alteração de complacência, por exemplo, e você não está com a PIC, ele vai ter que fazer tomografia seriada. Tá? E a gente tem também as concussões, vocês estão vendo aqui que tem um pouquinho de apagamento de ventrículo, né? Pode ter edema difuso, e a lesão axonal difusa, que a gente vê principalmente na ressonância, com hemorragias petequiais e uma alteração da transição da substância, na transição da substância branca e cinzenta. Tá? Pneumoencéfalo e outras. Aqui a gente viu na aula passada o sinal de Guaxinim e o Bato, sinais clínicos da possibilidade de ter lesão de base de crânio, né? E a tomografia ela também tem uma classificação, né? Para os achados da tomografia, que é a classificação de Marshall, e dependendo da classificação 1, 2, 3, 4, basicamente a gente leva em consideração o desvio da linha média, a mortalidade é completamente diferente. Então, se você tem uma tomografia grau 4, com desvio da linha média que é maior do que 5 milímetros, a chance de morrer é acima de 50%. Então, ela também pode te dar essa ideia de prognóstico à tomografia. A outra coisa importante é quando medir a PIC, quais são as indicações. Isso é um problema, porque não existe na literatura nenhum estudo, tem vários aí que tentaram comparar desfechos de pacientes que você mediu a PIC e aqueles que não mediu, e não há diferença. Até porque se você conseguir fazer neurocheck do jeito certo, no doente com uma operação de complacência, nas primeiras 6 horas, na primeira hora, nas primeiras 2 horas, de 30 minutos. Depois de 6 horas, de 1 em 1 hora. Agora, qual é o serviço
Vamos falar da região nossa, de Curitiba, talvez, que faz neurocheck de maneira adequada com um funcionário, um colaborador de enfermagem, dedicado a fazer neurocheck de 1 em 1 hora num doente neurocrítico. Difícil. Em tese é possível. Você vai fazer tomografia seriada para fazer neurocheck, né? Mas, assim, do ponto de vista objetivo, ter a monitorização da pressão intracraniana é uma bênção, porque você tem uma monitorização objetiva, que você pode acompanhar com uma medida contínua. É a grande vantagem da monitorização de pressão intracraniana. Bom, então, se você tem um TCE grave com uma alteração de tomografia, qualquer alteração, hematoma, contusão, edema, principalmente se há alteração de complacência, você tem indicação de monitorização da pressão intracraniana. Tá? Se você tiver um TCE grave, Glasgow menor que 9, com tomografia normal, mas se você tiver 2 ou mais desses sinais abaixo, idade acima de 40 anos, postura motora patológica uni ou bilateral, então ele tem sinal de localização, e a PA sistólica menor que 90, tem que cortar. Tá? O doente que tem outra situação que eu colocaria aqui é o doente se você for sedar o doente. Como é que você vai fazer acompanhamento neurológico se o doente estiver sedado? Claro, você pode fazer neurocheck, mas aí a gente volta para aquele problema inicial. Né? Tá? Então, isso aqui é bem importante. Isso aí está em tudo que é guideline, como eu falei, não é consenso da utilidade ou não. É uma discussão grande com neurocirurgiões, porque o neurocirurgião ele saca o seu artigo dizendo que não tem diferença, porque não conflito, e assim a gente fica nessa discussão. A gente consensuou aqui, apesar de eventualmente vir um ou outro doente com indicação sem a PIC, mas a gente tem um serviço que foi consensuado que a gente colocaria a monitorização de PIC. Tá? Qual é o valor normal? É 5 a 10 milímetros, 5 a 15 milímetros de HG. O valor tolerável é até 20. Tá, mas vejam só, importante. Quando você tem, por exemplo, uma febre, uma crise convulsiva, ou mesmo hipóxia, hipotensão, hipercapnia, você pode ter episódios de hipercapnia. Então, o início de tudo é você checar todo o AVC. Quando você vê lá um pique de 22, 25, 30. Tem hipotensão? Tem hipóxia? Está com febre? Está agitado? Convulsionou? Tem hipercapnia? Tudo isso são causas clínicas de aumento da pressão intracraniana. E a tua abordagem tem que começar por isso, por esse checklist. Tá? Ainda assim, você tem que intervir quando valores maiores que 20 por mais de 10 minutos. Né? Ou piora neurológica é o exame físico. Tá? O valor isolado da PIC, ele não vai determinar a necessidade de intervenção terapêutica, de drenagem de líquido, manitol, solução salina sulfônica. Lembrem sempre de fazer a checagem clínica, isso é fundamental. Porque o que a gente vê é pique de 25 passos com manitol. É isso que a gente vê. Né? Tá? Bom, a última revisão, a gente tem artigos originais, enfim, mas a gente tem um guideline que é utilizado para o manejo dos pacientes neurocríticos, especialmente do TCE, que é da Brain Trauma Foundation. O último é de 2016. E aqui, nesse guideline, a indicação de monitorização de PIC, ela recebe a graduação 2B ou 3. Então, vamos ver o 2B. Manejo de TCE grave com PIC é recomendado e diminui a mortalidade interhospitalar nas 2 primeiras semanas. Como não existe trabalhos definitivos que mostrassem que alterou a mortalidade, é uma evidência do 2B. Tá? Também é 2B que PIC acima de 22 deve ser tratado.
E evidência 3 é a avaliação combinada da PIC, exame clínico de imagem, deve ser realizada para embasar decisões terapêuticas. De fato, a gente, quando vê uma paciente aumentada, e a gente já tem uma PIC que é recente, uma toma que é recente, a gente não repete tomografia. Mas um doente que vinha bem estável da sua pressão intracraniana, que de repente começa a descompensar, e já tem tomografia não tão recente, e que eventualmente pode ter cursado com hematoma novo, com uma extensão do hematoma, com uma isquemia, ele vai merecer uma tomografia nova, mas não necessariamente todas as vezes você precisa associar essas três coisas, PIC, exame clínico e tomografia. Tá? O New England, em 2014, também sugere, um pouquinho diferente, que a PIC seja tratada quando ela estiver acima de 20, não acima de 22. Tá? Então, a formulazinha que eu já falei, como é que a gente monitoriza a PIC? Então, hoje, a gente monitoriza a PIC principalmente com a ventriculostomia, que é o catéter ventricular, e ele tem a vantagem de poder drenar o líquor para diminuir um daqueles componentes que eu comentei no início. Problema, quando tem desvio da linha média muito grande e há compressão de ventrículos, às vezes não é possível cateterizar o ventrículo. Então, muitas vezes o neurocirurgião não consegue fazer a cateterização. Nesse caso, a alternativa é o eletrodo intraparenquimatoso, que vocês estão vendo aqui. O subdural, a gente já usou muito no passado, praticamente não se usa mais. A gente usa essas duas opções. Qual é o problema? Isso aqui é barato, né? Todo hospital tem. Isso aqui custa R$6.000. E o SUS não paga. Tá? Então, ele acaba sendo... O que acontece? Quando você não consegue cateterizar o ventrículo, aí você precisaria de um intraparenquimatoso. E não está à disposição do SUS. Então, você fica sem a possibilidade da monitorização. Tá? A vantagem aqui é você drenar o líquor. Só que aqui, ó, existem já hoje monitores intraparenquimatosos, por exemplo, que medem temperatura cerebral. Né? Então, tem aí algumas otimizações aqui no intraparenquimatoso, mas infelizmente a gente não tem disponível no setor público. Né? Então, ele dá uma monitorização contínua da PIC. Muito importante, vocês estão vendo esse monitorzinho aqui, né, pessoal? Que só aparece um número. Não é bom, tá? Muitos monitores de medida de PIC isolada, que não é um monitor multiparamétrico, porque a gente precisa ver a onda da monitorização, não basta ver o número. Isso serve para a onda da oximetria, para a onda da PRN, para qualquer monitorização de pressão, tá? E aí eu quero mostrar para vocês, vocês estão vendo aqui, ó, uma onda de PIC, ó, 29. E eu quero reforçar para vocês isso aqui. Por que a onda é importante? Porque antes da PIC aumentar, você já pode ver no monitor que isso aqui é bem importante de vocês olharem, se a P2 está ficando maior do que a P1. Se a P2 está subindo, ficando maior do que a P1, é porque a compressão cerebral está piorando. Isso você consegue ver antes da PIC subir de verdade. Então, o que é a P1, que o Renan já comentou, é o pulso arterial. E a P2 é a complacência, ou seja, o cérebro que está sem espaço, aquela pressão a mais do sangue, ela gera um aumento de pressão muito grande. Então, é um sinal que vocês têm que monitorizar, é a inversão da P1, P2, da onda de monitorização da pressão intracraniana. Tá? Significa que a complacência está reduzida. Clinicamente, tá? Não tem monitorização de PIC. Lembrem-se da tríade de Cushing. Hipertensão, bradipneia e bradicardia no doente neurocrítico. É um sinal de hipertensão. Não tem PIC, vou refazer o exame clínico e vou tomografar. Tá? O paciente admitido na UTI, você tem que evitar os Hs, né? É hiponatremia, é hipotensão, é hipertensão, é hipoglicemia. Né?
crise convulsiva, febre, tudo que aumenta o consumo de oxigênio vai aumentar a pressão intracraniana. Deixar o doente normoventilado. Então, idealmente, esses doentes deveriam ficar com capnografia, tá? Para manter uma PCO2 entre 35 e 45. Se o doente tiver pique, PAM sempre. E eu diria que se o doente tem trauma de crânio grave, um neurocrítico grave, ele tem que ter PAM mesmo que não tenha. Tá? Isso aqui também aparece no guideline da Brain Trauma Foundation. O que a gente chama de neuroproteção? Ah, o doente crítico precisa de neuroproteção. Então, neuroproteção, além de todos os H que a gente viu e todos os cuidados com aumento de consumo de oxigênio, sedação e analgesia, de preferência com propofol e fentanil, tá? Diluições em solução salina, porque a gente não quer hiponatremia e a gente não quer fazer soro-glicosado. Tá? Então, dilui um monte de droga em soro-glicosado, né? Você vai diminuir a osmolaridade, você vai aumentar a possibilidade de fazer hiponatremia e edema cerebral. Cabeceira 30-45, porque drenagem da jugular para não fazer aumento do sangue, né? Que é um dos componentes que vai aumentar a pressão intracraniana. Cabeça em posição neutra, controle rigoroso da temperatura e da glicemia, pancurônio antes da aspiração. Por quê, pessoal? Se o doente está efetivamente com hipertensão intracraniana, a manobra de fisioterapia e aspiração aumenta a pressão intracraniana. Então, esse doente ele precisa ser uralizado. Ele não fazer o esforço do estímulo da aspiração. A gente até fez um estudo aqui, que foi a tese de doutorado de fisioterapeuta lá na metade da década de 2000, onde a gente até publicou esse estudo mostrando que de todas as manobras de fisioterapia, a aspiração era a mais deletéria em aumentar a pressão intracraniana. Tá? E o controle da pressão de perfusão com pique menor, deixando o pique menor que 20 e a pressão de perfusão cerebral acima de 60. Tá? Bom, de todas as drogas que a gente pode usar para fazer sedação e analgesia, o propofol é a primeira proposta que tem melhor perfil com relação a não aumentar a pressão intracraniana, a não diminuir a pressão de perfusão cerebral, a fazer uma boa sedação e assim por diante. Tá? Então, feito isso, sedado, não tem nenhuma alteração clínica, hipóxia, gás, nada disso, efetivamente a tomografia não é cirúrgica, não sou expansão de hematoma, nada disso, eu vou ter que fazer medidas clínicas para diminuir a pressão intracraniana enquanto aquele cérebro se recupera. Então, a medida inicial, a drenagem licórica eu posso fazer intermitente, mas é autolimitada, pessoal. Então, eu abro a DVE, pingou, parou de pingar, eu fecho para deixar o ventrículo encher de novo. Tá? E aí eu posso ir drenando, mas ela é autolimitada, você não vai drenar quantos ml de drenar, tá? Então ela é autolimitada. Você simplesmente precisa associar medidas para diminuir a pressão intracraniana. Manitol e soluções hipertônicas, hiperventilação e os menos usados, hipotermia, barbitúrico e craniectomia. Tá? Então os três são os principais. Né? Não há evidência de que um seja melhor do que o outro, quando a gente fala de manitol e solução hipertônica. Tá? De maneira geral, a gente começa com manitol. Disse que em alguns trabalhos que os pacientes que não responderam ao manitol respondem à solução hipertônica. Não se sabe muito bem se é melhor a 3% a 7,5% ou o quê. Não tem essa definição. Né? Lembrar que a solução hipertônica ela faz agitação rolante, né? E ela pode aumentar o sódio, e obviamente ela é hipertônica, então você tolera um sódio aí até 150, senão você não pode mais usar. E lembrem que o manitol, não, o manitol ele faz antidiurese osmótica, ele defleca o glúteo. Então, eu posso ter hiponatremia transitória com manitol, e depois, se eu não fizer reposição volêmica, se eu estiver fazendo muito manitol, eu posso ter na sequência hipernatremia.
Eu tenho pseudohiponatremia no início, né, porque o manitol está tirando líquido também, ele está indo intravascular e está diluindo o sódio, mas depois, com a diurese osmótica, com a poliúria, eu acabo depletando esse doente, então cuidado com o intravascular. Tá? Então, o manitol, a dose é de 0,25 até 1 grama quilo. Tá? A diurese osmótica começa em 15 a 30 minutos, ela persiste durante 90 minutos a 6 horas e ela cessa quando há o equilíbrio osmótico. Né? Parece que o manitol não é só questão de fazer diurese osmótica. Ele melhora a reologia cerebral, ele tem outras funções que não só diminuir volume, vamos dizer assim. Tá? E a solução salina hipertônica, a mais usada, é a de 3%. Né? De maneira geral, ela tem descrição de efetividade dela nos casos refratários ao manitol, e a gente tolera um sódio até de 150, mais ou menos. Bom, então vejam que tem pouca coisa para fazer do ponto de vista de primeira linha para o paciente que tem hipertensão. É drenar o líquido, cuidar dos Hs, sedar, revisar se você for fazer alguma manobra mais como aspiração, e fazer as soluções hipertônicas. Bom, passando disso, a gente passa para as medidas de segunda linha. Tá? Então, medidas de segunda linha é hiperventilação. A hiperventilação, basicamente, está indicada para você tirar o paciente da herniação. Então, eu tenho que abrir a pupila, começou a cerebrar, pique foi 50. Alguma coisa aconteceu com ele, o hematoma expandiu, enfim. Eu estou esperando a tomografia, estou esperando o neurocirurgião e eu quero tirar o doente, evitar que o doente hernie. Então, eu faço mais de igual e hiperventilo. A hiperventilação é muito rápida na situação. Você vê a pupila, fez a misocoria, a pupila vai fechando imediatamente no paciente. E você tira o doente da fase hiperaguda e evita que ele hernie. Mas ela não é uma manobra para ser usada de maneira sustentada, manter um doente hiperventilado. Tá? Por quê? Porque diminui o fluxo sanguíneo cerebral. Então, a minha hiperventilação é as custas de diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. O Renan já comentou que é baixar no máximo até 25 de PCA2, né? 30, que a gente deixa 35 a 45, 25 já é bastante, né? E o ideal é que esse paciente, se você vai manter o doente hiperventilado mais um pouco, além da fase de tirou da herniação para levar no centro cirúrgico, você tem que colocar uma punção de bulbo jugular. Tá? Bulbo jugular a gente já fez muito aqui. E ele tem essa indicação precisa. Tá? Eu diria que se o doente está com hipertensão intracraniana, vários episódios, eu acho que ele se beneficia do bulbo jugular, mesmo quando ele não está hiperventilando. Por quê? Porque qual é a melhor PaCO2 para esse doente? Que mantenha uma boa saturação de bulbo jugular. Eu não sei se eu não tiver uma saturação do bulbo medida. Vou falar um pouquinho sobre isso na sequência. Tá? Depois eu volto para a hipertermia. Então, aqui está o bulbo da jugular. Na verdade, o bulbo da jugular é uma punção que, ao invés da gente fazer, quando a gente faz punção na altura da jugular, a gente faz em direção do mamilo contralateral, e aqui a gente faz na direção do trago. Tá? Daí você faz um raio-x de crânio no perfil e a ponta do teu catéter deve estar na altura da C1. Tá? Existe catéter de bulbo jugular contínuo. É maravilha. Você põe lá no monitor e ele fica monitorizando a saturação direta para você. Do mesmo jeito que vocês têm aí o PRESEP, a saturação venosa central contínua. Tem do bulbo. Quem não tem cão passa com gato. Ele custa caro. Então, a gente coloca um catéter monolume em comum e colhe a gasometria e manda para o laboratório fazer. Tá? Bulbo da jugular dividido em intermitente, que não é tão bom, né? Porque o ideal era você sempre ter uma monitorização contínua. Tá? Bom,
Então, a ponta do catéter está lá, ó, no C1, você olha no raio-x, tá? E aí você tem esse algoritmo aqui, gente, que é bem... também é uma receita de bolo, mas tem que saber de patologia. Então, ó, estação cerebral de oxigênio, a outra formulazinha que vocês têm que saber é a saturação arterial de O2 menos a saturação do bulbo da jugular. E a saturação do bulbo da jugular, o normal é que seja entre 55 a 75. Tá? E a extração cerebral de O2, ela deve ficar entre 24 e 42. Tá? Bom, então vejam. Se você tem uma saturação de bulbo jugular baixa, menor que 55, o que vai acontecer com a extração cerebral? Ela vai aumentar, porque está precisando de oxigênio, certo? Então, se você tem uma saturação de bulbo menor que 55 e uma extração cerebral acima de 42%, você tem uma situação de falta de oxigênio para o cérebro, certo? Daí você vai procurar hipóxia, hipertensão arterial, anemia, ou é vasoconstrição, né? Ou é o consumo que aumentou com convulsão, espasmo, hipertensão, certo? Então, nessa situação, qual é o tratamento sugerido? É a otimização hemodinâmica. Tá? Bom, aí se você tem uma saturação entre 55 a 75, que está normal, e a extração cerebral entre 24 e 42, está normal também. Então, o meu tratamento tem que ser o quê? Manitol, solução salina hipertônica, hiperventilação, melhorar a sedação, fazer hipotermia. Por quê? Não é nenhum problema clínico de falta de oxigênio, de falta de fluxo. Então, é que cabem as medidas de tratamento da hipertensão intracraniana propriamente dita, que é o edema cerebral, que está ruim, é o hematoma, que... Entende? Bom, o outro lado é, se eu tenho uma saturação de bulbo acima de 75, então eu tenho o quê? Oligoria? Não. Eu tenho uma vasodilatação, está indo muito fluxo. Por isso, a extração cerebral é menor que 24%. Então, aqui, qual é o tratamento? O que eu tenho que ver primeiro, pessoal? É se o bulbo se deslocou, se ele está medindo corretamente, se foi feita aspiração rápida e tem bolhas no oxigênio para fazer a gasometria, né? Hipercapnia, a hipercapnia é vasodilatadora. Por isso que eu devo manter o doente com normocapnia. A hipocapnia é vasoconstritora, a hipercapnia é vasodilatadora. O doente está com 50 de PCO2, tem que corrigir isso. Não adianta fazer manitol, solução. Tá? A outra possibilidade é um paciente está muito sedado. Ele está tão sedado que o metabolismo cerebral dele diminuiu tanto que ele não está consumindo oxigênio. Você baixou muito a taxa metabólica. Tá? E a outra possibilidade é que você já está numa fase tão grave, com tanta lesão cerebral, que esse paciente está evoluindo para morte cerebral. Ou é um caso de, possivelmente é um caso de destruição neuronal muito grave, com escolamina e com a possibilidade de morte cerebral. Então, vejam que as terapêuticas, elas são completamente diferentes, baseadas nesse algoritmo. Então, por isso que eu acho que o doente com hipertensão intracraniana, mesmo que não esteja hiperventiando, ele mereceria um bulbo. Tá? E existem outras monitorizações que a gente não tem disponível, né? O eletroencefalo contínuo, por exemplo, são doentes que fazem muita convulsão e estado de mal não convulsivo, seria importante essa monitorização, eventualmente eles não acordam porque tem estado de mal e a gente não vê. Microdiálise cerebral, quer dizer, se existe isquemia, a relação do lactato piruvate não aumenta, e aí tem um equipamento para fazer microdiálise, e a medida da pressão tecidual de oxigênio no tecido cerebral. Mas vejam que essas monitorizações elas ainda não estão indicadas para monitorização em massa beira de leito, elas estão
elas têm sido utilizadas mais em pesquisa e elas têm uma dificuldade, por exemplo. Vocês acham que em todos os locais do cérebro a pressão tecidual de oxigênio é a mesma? Não. Então, qual é o lugar que eu ponho? Eu ponho no lugar que está com mais lesão e vou otimizar ali. Será que do outro lado daí não vai ficar luxuriante o oxigênio? Então, tem várias questões aí com relação a essas monitorizações que ainda estão sob júdice, né? Não definidas. Bom, dito isso do bulbo da jugular, eu vou só falar rapidamente sobre a hipotermia, que eu acho que foi aqui que eu vim. Aqui que eu vim. A hipotermia, ela basicamente caiu em desuso, com vários estudos aí, desde o estudo que mostrou que não faz diferença no prognóstico nem na parada cardiorrespiratória, a gente usou isso durante muito tempo, né? Mas também não faz diferença para o paciente com traumatismo cranioencefálico. Tá? O importante aqui é você prevenir febre, hipertermia, não é nem febre, hipertermia. Então, o ideal é que você lembra que a temperatura cerebral é 2, 3 milímetros de Hg acima da temperatura externa. O ideal é que você medisse a temperatura central desse limite para mantê-la sempre abaixo de 35, 36, até menos, né? E você medisse a temperatura cerebral, para evitar que esse doente faça temperatura cerebral acima de 38. Então, a gente não usa mais a hipotermia. Então, ela tinha uma fase de indução rápida, que durava 30 minutos, a temperatura ia abaixo de 34. Era para ficar entre 34 e 33. Depois, ela ficava nessa fase 2, fase de manutenção, entre 34 e 33, por 72 horas, e depois começava o reaquecimento, 0,5 graus por hora. Tá? Era esse o esquema usado. Várias coisas acontecem com o paciente que você faz hipotermia, né? Primeiro ele faz shivering, que daí já aumenta também o consumo de oxigênio, tá? Ele faz taquicardia sinusal, depois ele faz bradicardia sinusal, ele pode ter alteração de coagulação, queda de débito cardíaco, distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico. Na fase de reaquecimento ele faz vasodilatação, enfim. Não é inócuo você fazer essa hipotermia também. Não é fácil também. Você precisa fazer resfriamento ativo, uma série de coisas. Máquinas que existem para fazer isso, assim por diante, a gente não usa mais. Tem várias evidências aí de que não é recomendado. Então, isso saiu. Tá? E esse estudo aqui também de 2015 do New England mostrou que não tinha benefício. Barbitúrico eu usei muito na vida, no início dos anos 2000. Também saiu de moda. Não é nem de moda, ele tem muito efeito colateral. Ele pode ser uma alternativa para aquelas hipertensões intracranianas refratárias, que não tem indicação de tratamento cirúrgico. Né? O barbitúrico, basicamente, o pentobarbital, que é de ação curta, ou o tiopental, que é de ação ultra curta, você faz infusão contínua, diminui o metabolismo cerebral, então diminui o consumo de oxigênio, né? Diminui a pressão intracraniana, mas faz o quê? Faz constrição cerebral. Tá? E, sistemicamente, ele faz vasodilatação, faz depressão miocárdica, diminui a pressão intracraniana, faz depressão respiratória, faz íleo, faz hipotermia, faz imunossupressão, enfim, a gente tinha que colocar o doente. A gente tem que estar em ventilação mecânica, tem que estar com PRN. Frequentemente a gente tinha que associar droga vasopressora, naquele tempo que não tinha noradrenalina no mercado. A gente tinha que fazer adrenalina mais dopamina, porque a pressão despencava, e você tem que ter um eletrocardiograma contínuo para ver se o paciente entrou em supressão, que é o que a gente quer, o objetivo do coronavírus. Então, é complexo com muito efeito colateral. E é 2B no guideline do BTF. Né? Então, não é recomendada como profilaxia, mas ela pode ser utilizada na pica elevada, refratária, a todas as medidas clínicas e cirúrgicas, tá? Meio no desespero. E, por fim, a cranectomia descompressiva, que ela reduz a pressão intracraniana, e isso a gente viu muito aí nos nossos doentes, mas ela não diminui a mortalidade. Tá? Então, você tira o doente da imersão, mas na morbidade,
e a mortalidade ela continua a mesma, o prognóstico dos doentes muito graves, ela não altera. Lembrem que cranectomia descompressiva não é aquela que você tem um efeito massa, que você drena e tira calor. Você tem um edema difuso e você faz descompressão bifrontal para tratar um edema cerebral. Essa é a cranectomia descompressiva. A gente vê muita cranectomia descompressiva, mas são doentes que tinham hematoma, que tinham isquemia, que drenaram o hematoma e não conseguiram fechar, fecharam só a dura. Isso não é a verdadeira cranectomia descompressiva. Tá? E aí vocês vão encontrar vários algoritmos. Aqui é um resumo disso que eu falei para vocês, do bulbo, da salina hipertônica, da drenagem licórica primeiro, se ela for possível. E o ideal é que a gente possa ter aqui a medida do bulbo da jugular para implementar a medida mais adequada. Tá? O bulbo da jugular eu já falei. Corticoide, se usava uma época aí, corticoide, usou durante muito tempo, mas nenhum estudo conseguiu mostrar o benefício do uso de corticoide como anti-inflamatório, enfim, os pacientes com TCE. E teve esse estudo aqui recente, o CRASH, né, que incluiu mais de 20 mil pacientes e não mostrou benefício no uso do corticoide como anti-inflamatório. A indicação para anticonvulsivante, os fatores de risco, o Renan já mostrou, plasma menor ou igual a 10, com crises convulsivas imediatas, ou amnésia pós-trauma menor que 30 minutos, fratura de crânio linear com fundamento, trauma penetrante, hematoma subdural, epidural ou hipertensão craniana, contusão cortical, idade menor ou igual a 65 anos e etilismo crônico. O indicado, o recomendado é a fenitoína. E, por último, tem esse estudo aqui novo, que é o CRASH 3, lembra do CRASH, que é o do corticoide, tá? Do CRASH 3 de 2019, mais de 12 mil pacientes, que mostrou, então, o benefício de você usar ácido tranexâmico nos pacientes com TCE leve a moderado. Tá? Então, é o tratamento precoce, quer dizer, tem que ser começado em menos de 3 horas. Basicamente, você faz 4 doses. 1 grama endovenoso em 10 minutos, depois 1 grama de 8 em 8. Né? Mostrou o quê? Menor mortalidade nos pacientes com TCE leve e moderado. O risco de trombose e convulsão, ele foi semelhante no grupo francês e no grupo que recebeu a assistência, já que uma das preocupações é sempre a ocorrência de trombose, né? Quando a gente usa um antifibrinolítico, assim. Tem outros cuidados que a gente tem que ter, que a gente tem basicamente para os doentes críticos, que é profilaxia da fenômeno tromboembólico, recomendação 3, heparina de baixo peso molecular ou mesmo a não fracionada, e aqui a discussão é grande, né? Quando começa, qual é a dose, qual é a droga, mas após as primeiras 24 horas. Se não houver novo sangramento, na tomografia de controle, você pode começar após 24 horas. Tá? Traqueostomia, essa é outra discussão que cabe para o doente crítico de maneira geral. A gente faz traqueostomia precoce, um doente com Glasgow abaixo de 9, é um doente que não vai acordar ainda. Dependendo da lesão da tomografia, muita lesão, muito baixo, já pode fazer traqueostomia precoce. Pelo menos essa é a nossa conduta. Mas deixar 10 dias também não está adequado. Tem gente que não faz com 3 semanas. A discussão da traqueostomia é um ponto de interrogação. Tá? Inicia a dieta o mais breve possível. E acho que as outras questões eu já abordei para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Estão todos aptos a tratar um traumatismo crânioencefálico com excelência no futuro. Tá? A doutora comentou ali, é bem importante isso, né, da questão da monitoração. Né? A gente tem que olhar a curva mesmo, né, da onda ali, da questão intracraniana. Muitas vezes a gente me diz, mas doutora, o paciente está com hipertensão, sabe? A gente está com 30. Cadê a curva?
Ele devia estar fechado. Você serve depois para monitorar em curva adequada e aqui fica boa. Então, assim, sempre quando você chega no leito para ver pressão, foi chamado para o paciente com hipertensão, acontece que ele está com a cabeça elevada, se está com a cabeça bem posicionada, como é que está a saturação do paciente, olha o todo ali primeiro, e daí vai checar as pupilas, ver a monitoração como é que está, se a curva está adequada, porque tem muita falha de monitoração. Isso é muito comum, né? Então, é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. E aí tudo vira face manipal. Face manipal. E tá. Aproveitando o enganche, quando a curva da monitorização do T2 somente maior do que T1, e você ainda não tem, você faz alguma medida antes? Não, você não faz nenhuma medida de tratamento, você tem que pesquisar o que está acontecendo. Tá? Checa todos, sedação, a febre, usa gás, talvez repetir a tomografia, se ele não tem uma tomografia recente, porque você viu que tem uma alteração da complacência que está progredindo. Tá? É importante essa pergunta. Em relação ao bloqueador neuromuscular, você deu um exemplo do pancurônio. É a melhor escolha ou só foi um exemplo? Não, pode ser qualquer bloqueador neuromuscular, de fato. Não há grandes diferenças entre os bloqueadores. Eles podem aumentar a pressão intracraniana. Né? Mas não há grande diferença, não vai manter o ambiente polarizado. Né? Você vai fazer intermitente. Então, o mais comum é ter o pancurônio. O que mais, pessoal? Ok. Então, obrigada pela atenção. Na semana que vem a gente vai discutir traumatismo raquimedular. Ok? Obrigada.